2 Samuel, capítulo 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amnon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encostar com nenhum homem. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amnon: "Você é filho do rei e, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me, por que é que eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai?" Respondeu Amnon. Então Jonadab disse: "Finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma me sirva a comida." E Amnon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo e Amnon disse: "Por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma os sirva para mim." Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: "Vá à casa de Amnon e prepare alguma comida para ele." Ela foi e o encontrou na cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a, fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e o tirou da forma para Amnon comer. Mas ele não quis e disse: "Mande todo mundo sair." Todos saíram. E Amnon disse a Tamar: "Traga os bolos aqui para minha cama e sirva-os para mim." Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Amnon, ele a agarrou e disse: "Deite-se comigo, minha irmã." Porém ela respondeu: "Não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei, e eu estou certa de que ele me dará a você." Mas Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que tinha amado antes. Então disse: "Saia daqui." Tamar respondeu: "Não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer." Mas Amnon não quis escutar o que ela dizia. Chamou o seu empregado particular e disse: "Tire essa mulher da minha frente, ponha-la para fora e feche a porta." Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo, de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. Seu irmão Absalão perguntou: "Amnon fez mal a você?" "Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meu irmão. Não leve isso muito a sério." Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube o que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão disse que não disse nenhuma palavra a Amnon, mas ficou com ódio dele porque ele havia forçado sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal-Hazor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: "Meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem até lá." Davi respondeu: "Não, meu filho, se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você." Absalão insistiu, mas o rei não quis ir.
e lhes disse que poderia ir. Mas Absalão disse: tá bem, então deixe que pelo menos meu irmão Amnon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que por fim Davi deixou que Amnon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: prestem atenção em Amnon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Amnon como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu essa notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Amnon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Amnon forçou sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram, somente Amnon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava na guarda viu muita gente descendo o monte, na entrada de Oronaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: alguns homens estão descendo o monte na estrada de Oronaim. Então Jonadab disse a Davi: são seus filhos que estão voltando, justamente como eu lhe disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei na cidade de Gessur, chamado Talmai, filho de Amiúde, e por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Amnon. Absalão ficou 3 anos em Gessur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amnon. 2 Samuel, capítulo 14. Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse: finja que está de luto, vista as suas roupas de luto e não penteie os cabelos. Faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele o que vou dizer a você. Aí Joabe disse o que ela devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão em sinal de respeito e disse: por favor, me ajude, ó rei. O que é que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: meu marido morreu, eu sou uma pobre viúva. Senhor, eu tinha 2 filhos. Um dia eles brigaram no campo, não havia ninguém para apartar a briga. Um deles matou o outro e agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho porque querem matá-lo, pois ele matou o seu irmão. Se fizerem isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha única esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho para manter vivo o seu nome. Davi respondeu: volte para casa que eu cuidarei desse assunto. Senhor, disse ela, eu e a minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e a sua família ficarão inocentes. Então o rei disse: se alguém ameaçar você, traga-o aqui e ele nunca mais a incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor, seu Deus, para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime maior ainda, matando o meu outro filho. Davi disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. Senhor, disse a mulher, deixe-me dizer somente mais uma coisa. Tá bem, respondeu ele.
por que o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Perguntou ela. Ó rei, o Senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro. Assim, com o que acabou de dizer, condenou a si mesmo. Todos nós morreremos, somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mas Deus não traz os mortos de volta à vida. Mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o Senhor agora, porque o povo me amassou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança que ele atenda o meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim, e quer nos tirar da terra que Deus deu ao nosso povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como o anjo de Deus e sabe tudo. Que o Senhor nosso Deus esteja com o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei. Você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, Senhor, respondeu ela. Foi Joabe que pôs você nisso, não foi? Perguntou o rei. Ela respondeu, digo, tudo o que é sagrado, que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe quem me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver esse caso. O Senhor é sábio como um anjo de Deus e sabe tudo o que acontece. Mais tarde, o rei disse a Joabe, eu resolvi fazer o que você quer. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão, em frente de Davi, em sinal de respeito, e disse, Deus o abençoe, o rei. Agora eu sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, fiz. Então Joabe levantou-se, foi à cidade de Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza quanto Absalão. Ele era perfeito de cabeça aos pés. Ele tinha muito cabelo, que ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, de acordo com a medida real de pesos. Ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ver o rei. Então mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele, mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou novamente. Então Absalão disse aos empregados, olhem, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele há uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele. Então eles foram e puseram fogo no campo de Joabe. Aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou, por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu, eu mandei chamar você, quero que você vá dizer ao rei o seguinte, afinal de contas, por que foi que eu voltei de Jesur? Seria melhor ter ficado lá. E Absalão continuou, eu quero falar com o rei. Se sou culpado, que ele mande me matar. Então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão, e esse veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele, e o rei o beijou. 2 Samuel, capítulo 15. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia, se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar, e eu faria justiça.
E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi: deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor, enquanto estava morando em Jesur, na Síria. Eu prometi que, se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte: quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam: Absalão se tornou rei de Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão, como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com ele de boa fé. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Giló. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim, a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos que fugir logo, vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Então Davi disse a Itai, o líder deles: por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado, que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo. Então, por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde eu vou. Volte e leve os seus companheiros, e que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com vocês. Porém, Itai respondeu: ó rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor aonde quer que for, ainda que eu morra por causa disso. Muito bem, respondeu Davi, passe adiante. Itai foi em frente com todos os seus homens e os seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também, e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei Davi disse a Zadok: leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ele fica. Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. E Davi continuou a falar com Zadok: olhe, leve o meu filho Aimás e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícias de vocês. Então, Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que seguiam cobriam a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: ó Senhor Deus,
Faze com que os conselheiros de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Uzai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele ali. Uzai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse: "Não venha comigo, pois isso não me ajudará, mas você poderá me ajudar fazendo com que os conselheiros de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão: ó rei, eu agora vou servir o Senhor como serviu seu pai. Os sacerdotes Zactog e Abiatar vão estar lá, e você contará a eles tudo o que ouvi no palácio do rei. Os filhos deles, Aimás e Jonatas, vão estar lá também, e você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir." Então Uzai, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade juntamente quando Absalão estava chegando lá. Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar com vocês. Querido Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia, por mais uma palavra, a qual o Senhor tem nos ensinado, nos dado a graça de aprender de Ti, Pai. Muito obrigada por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Senhor, abençoe cada um que está participando desse projeto anual, que cada um, Pai, venha aprender mais e mais de Ti, e que Teu Espírito esteja conosco e não afaste, Pai, de nós, para a honra e a glória do Teu nome. Amém.